Boa tarde, queridos irmãos. Vamos então para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da Escola Bíblica Discipuladora. Vamos continuar estudando e tratando sobre o livro de Eclesiastes. E hoje nós estamos na aula número 14, acertando as contas com Deus, né? Acertando as contas com Deus. Será que precisa de advogado nessa situação, né? Tá faltando aqui hoje um dos nossos advogados. O Eugênio não entrou ainda, né? Só está o nosso irmão Edson. Mas olha lá, acertando as contas com Deus. Temos aí um símbolo da justiça lá no fundo, né? A balança. E temos aqui a Bíblia também, né? O que nós vamos estudar hoje sobre acertando as contas com Deus? Nós vamos partir desse texto aqui. Vocês sabem que a Bíblia ela não tem essa divisão de capítulos e versículos. Foi uma criação posterior para facilitar encontrar, né, as passagens bíblicas. Por isso, vocês vão perceber que depois nós vamos entrar no primeiro versículo do capítulo 12. Né? Depois, mais à frente, eu comento sobre isso. Mas vamos então à leitura aqui, base da aula de hoje, que ela é mais curtinha. São apenas 2 versículos e depois eu vou utilizar mais um, que é do capítulo 12, versículo 1. Então diz assim, ó, alegra-te, jovem, na tua juventude e recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus te pedirá contas. Então, o nosso tema da aula veio dessa frase, né? Acertando as contas com Deus. E temos aí no versículo, de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Verso 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E aqui eu já vou abrir para vocês falarem, tá? Aliás, vocês que precisam abrir aí o som. Mas aqui a pergunta é essa daqui, ó. Será possível? Então, aqui eu coloquei só o versículo, o trecho do versículo, não coloquei o versículo todo, e eu quero que vocês comentem um pouquinho o que vocês acham dessa proposta de Salomão, né? Que a gente tem visto aí que Salomão, se a gente não estudar assim, com detalhe, observar com cuidado, o Salomão parece meio perigoso, né? Porque ele dá uns conselhos assim que acho que os pastores iam ficar meio preocupados, né, Celso? Você chega para o jovem e fala assim, ó, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos, né? É que esse é conselho para dar para os jovens? Aí ele complementa ali, ó, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então, anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada aos teus olhos. Aí eu perguntei, será possível? O que eu quero que vocês tentem aqui responder, explicar ou comentar. Como que a gente concilia essas duas coisas? Porque o conselho bíblico é anda pelo caminho ó, que satisfaz o seu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que Deus vai te pedir conta de tudo isso. Então, ao mesmo tempo que é a palavra de Deus, né? Que Salomão está escrevendo e falando, pode andar, anda aí pelos caminhos do seu coração que agrada os teus olhos. Ó, mas Deus vai te pedir conta de tudo. Como conciliar isso, né? E ele começa falando de alegria, né? Eu não coloquei o texto todo, mas ele fala para se alegrar. Então, ele fala, ó, seja alegre, anda por onde você quer, né? Mas Deus vai te pedir conta. Como que concilia esses dois negócios? Como é que faz isso, hein? Imagina. E ele fala dos jovens, né? Veja que talvez a gente falar isso para uma pessoa mais madura seja uma coisa, né? Você falar para o jovem, né? Parece que o Salomão aqui deu uma arriscada, né? Não sei se todos os pastores arriscariam a dar esse conselho aí. Mas eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês acham, né? Como que a gente lida com esses... Parece que é dois extremos, né? Se a gente ler só uma parte, ó, Deus vai te pedir conta, parece que dá medo, né? Aí a gente olha o outro extremo, anda por onde satisfaz seu coração, parece que tudo é livre. Como que concilia esse negócio aí? Podem abrir aí o som para comentarem um pouquinho. Vamos começar.
Mary e Edson. Quem levantou a mão primeiro? Foi a Mary ou foi o Edson? Foi a Mary. Foi Então, ele. Mary. Fala, Mary. Conversa, Mary. Não, eu acho assim que esse conselho é para a gente usar a liberdade com responsabilidade. Então, um conselho que você pode fazer, se alegrar com as coisas que alegram o teu coração, mas não se esquecer dos mandamentos, dos princípios, né? Então, é aquilo. Tenha liberdade para isso, mas com responsabilidade. Entendi. É, Vamos o próprio... ouvir um advogado? Tem uma brecha na lei aí, doutor Edson? Tem uma brecha aí? Parece que a lei de Deus está falando que pode andar por onde o coração... Não, Será que a gente achou uma brecha aí? Como é que funciona isso daí? Não, você tem que analisar o que o escritor falou, mas não só esse pedacinho. Lá atrás, ele falou assim, ensina o menino no caminho que ele deve andar e até quando ficar velho, ele não vai sair dele. Então, se você alegrar o teu coração dentro desse caminho, eu não vejo problema nenhum. Então, o doutor Edson está usando outros artigos aí da lei aí para Para esclarecer, claro, né? O Celso, vamos ouvir o Celso. Não, eu lembrei de Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Convém, verdade. Maravilha, maravilha. O pessoal está bem bíblico aí, ó. Temos 2 citações bíblicas. Vocês andaram lendo a Bíblia, hein? O Celso e o Edson estava de férias viajando, estão citando a Bíblia. Que maravilha. Até nas férias vocês estão lendo a Bíblia. Que benção. Eurides, seu som está fechado, tem que abrir. Abre aí. Eu lembrei das ovelhas. O pastor, né? Se ele ensina o caminho, ela não vai desviar, né? Exatamente. Ela vai estar sempre lembrando aquele caminho, vai escutar o som e vai voltar para ele, né? E quando escuta o som perde, do pastor, ele pode ir né? atrás, né? E tentar resgatá-la. Tudo bem, então vamos ver aqui um pouquinho mais. E aí, ó, eu vou chamar vocês mais uma vez ainda para falar mais tarde, tá? Mas quem quiser falar aqui durante a aula, se quiser participar, não tem nenhum problema, tá? Vamos lá, voltar aqui ao compartilhamento. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Vamos ver se eu consigo fazer tudo dentro de um tempo aqui tranquilo, né? Bom. Eu coloquei o mesmo versículo em 4 versões, tá? Aqui, a princípio, eu coloquei só em 3. É muito útil a gente usar a Bíblia digital, porque a Bíblia digital, ela permite você mudar a versão, né? Não existe nenhuma Bíblia com uma tradução literal do texto hebraico, tá? Todas as vezes que se traduz, se interpreta. Porque quando você traduz, você tem que optar por alguma palavra que dê significado ao termo original. E muitas vezes existe 2, 3, 4 palavras de possibilidade, né? Então, quem está traduzindo tem que escolher uma. E dependendo da escolha dele, o sentido ele pode ficar um pouco diferente do que se ele utilizasse um outro termo, tá bom? Então, todas as traduções são importantes, são interessantes. Algumas traduções, elas são mais explicativas, principalmente essa que eu coloquei aqui, ó, NTLH. Ela é mais interpretativa, numa linguagem mais acessível, muitas vezes, tá? A revista atualizada, a revista corrigida, ela é um pouco mais literal, mas não existe nenhuma que seja 100% literal. Tá? Então, vamos ver aqui em 3 versões o mesmo versículo. Tá? Então, olha só. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Qual que é o tema do debate aqui, né? Da primeira parte? É esse conselho que ele está dando. Olha como eu deixei grifado em amarelo nas 3 versões. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Né? A Bíblia está falando, ó, anda por onde satisfaz o seu coração. A ideia de coração está associada ao pensamento e aos desejos, tá? Então, essa visão da antiguidade não era que era na mente, né, no cérebro, que estava a ideia do pensar. Muitas vezes, a ideia da mente, do pensar,
Isso também estava associado ao coração, né? E as emoções também ao coração. Então, essa seria a ideia. E agrada os teus olhos. Os olhos é a fonte, que é a porta de entrada, né? Ou é a janela que você observa aquilo que pode lhe dar prazer. Então, satisfaz os teus olhos, agrada os teus olhos, aquilo que você vê e você gosta. Anda pelo caminho que você viu e gostou. Seria mais ou menos isso, né? Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. A outra versão, que é a NTLH, que é NTLH é a linguagem de hoje, tá? LH é a linguagem de hoje. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Aí ele coloca, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Aí a NVT, nova versão transformadora. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Vocês viram como essa daqui já dá uma diferença? Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Né? Ela é um pouco mais interpretativa. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo que fizer. E aí vamos pensar nessa pergunta que eu fiz, que seria essa questão de, parece que é dois extremos, né? Primeiro fala, ó, aproveite cada momento, não perca nada, faça tudo o que quiser, siga os desejos do coração. Mas o Edson, o Celso e a Eurides lembraram de outras passagens bíblicas, né? A Bíblia também fala que o coração do homem é enganoso, e aí está falando que é para seguir o desejo do seu coração. Isso não é muito perigoso, né, Salomão? Eu ia perguntar para Salomão, como assim? Jesus falou que os adultérios, os homicídios, os roubos saem do coração. Mas como assim, então, vai seguir o desejo do coração se o coração é perigoso, né? Agora tem um outro extremo, ó. Mas lembra-se, Deus te julgará por tudo que você fizer. Deus vai te pedir contas, né? Você vai ter que prestar conta. Quando fala assim, parece um tom bem pesado, né? Se você chegar para alguém e falar, olha, você tem que prestar contas, parece que é uma coisa temerosa. E o outro lado parece que é muito liberal, né? Segue os desejos do coração, o que agrada aos teus olhos. Então, como conciliar isso? Então, aqui a ideia seria aproveitar tudo e fazer tudo o que desejar. E, ao mesmo tempo, escapar ileso das consequências e juízo no corpo e na alma. Será que isso é possível? E aqui, né, a Mary falou muito bem quando ela comentou sobre, ela usou a palavra responsabilidade, né? A palavra responsabilidade. Então, como que eu enxergo, eu entendo aqui essas orientações de Salomão? Eu entendo que ele está nos dando uma chave de buscarmos o equilíbrio. Então, aproveitar o máximo, mas na perspectiva do encontro com o eterno. Então, faça tudo o que você deseja, mas sempre lembrando, eu vou me encontrar com Deus, e Deus tudo vê, Deus tudo sabe, e diante dele eu vou prestar contas. Ok? Então, você pode fazer tudo, mas com essa lembrança. Tem aqui a versão, ó, a primeira versão, ela fala sabe, né? Ó, sabe, porém. A segunda versão, a NTLH, ela fala mais lembre de uma coisa. E a terceira versão, lembre-se, porém. Então, a ideia da lembrança, de saber. Você pode fazer tudo, mas sempre com a memória de que você vai se encontrar com Deus. Então, se você conviver com a memória que você vai se encontrar com Deus, aí eu acho que o que o Celso disse casa muito bem, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, eu vou fazendo tudo com a consciência de que será que me convém agir dessa maneira? Então, nós precisamos do equilíbrio, nem de um extremo e nem do outro. Qual que é os extremos perigosos, né? A ideia muito liberal, e o outro extremo que eu acho que é perigoso é a ideia de uma vida que vive com medo de Deus. Eu tenho que prestar conta para Deus. Parece uma coisa opressiva. Eu já pertenci a outra igreja, onde eu conheci a Cristo e agradeço muito a Deus,
mas era uma igreja muito exigente em usos e costumes, e muitas pessoas tinham muito medo de Deus. É como se, por causa de um corte de cabelo de uma irmã, por causa de uma camisa de um time de futebol, né? Jesus vai voltar e eu vou ficar, e Deus vai me condenar ao inferno por causa de um brinquedo, por causa de uma televisão, por causa de uma coisa muito, muito boba, muitas vezes. Então, parece que algumas pessoas vivem com medo de Deus, que é um cruel juiz, né? Mas também existem pessoas que acham que Deus é amor, e por Deus ser amor, eu posso fazer tudo. Né? Eu posso fazer tudo de errado, né? Tudo que não deva, porque eu já estou perdoado, já estou salvo mesmo, então eu posso viver uma vida de qualquer maneira. E aqui eu vejo que Salomão está tentando nos apresentar o que aparece na imagem aí, né? Que é viver de modo equilibrado. Então, aqui os perigos que existem, né? A ausência de uma noção do encontro com Deus na eternidade pode conduzir a uma busca por satisfação do presente sem responsabilidade. O prazer pelo prazer e o individualismo. Eu coloquei uma imagem aqui. Essa imagem, ela representa um pouco a vida dos imperadores romanos, tá? Os imperadores romanos, eles faziam festas chamadas de bacanais, né? Que era em homenagem ao deus Baco, que é o deus do vinho, ou Dionísio. Dionísio e Baco são equivalentes. E nessas festas eles praticavam todos os tipos de exageros. Muita comida, muita bebida e muita promiscuidade, muita sexualidade, muita devassidão sem freios, né? Era uma visão de você buscar o prazer pelo prazer. Você vivia em função de sentir o prazer a qualquer custo. Então, se você pegar esse versículo, só a parte, anda pelos caminhos do teu coração e por onde agrada os teus olhos, o coração é perigoso, né? Você vai fazer tudo que agrada os teus olhos, então, mas cuidado, tem um outro lado da moeda, a gente precisa dos dois, né? Então, a ausência dessa noção que Salomão está trazendo, você vai prestar conta diante de Deus, ela nos conduz a uma vida de busca pelo prazer sem responsabilidade. O termo ali que a Amélia usou muito bem. O outro lado da moeda, né, que a gente tem que tomar cuidado, é que a ausência da valorização do prazer e da satisfação pode conduzir a uma vida amarga, que não valoriza o Criador, a fonte do saudável prazer da vida. Então, tem muito crente, cristão, tá, religioso, que ele acha que sentir prazer é pecado. Então, ele acha que ele não pode ter momentos de alegria, de prazer, de festa, de festividade, porque ele acha que é pecado. Eu já vi muita gente na minha adolescência, né? Olha como, às vezes, a gente tem um desafio para entender o Evangelho, que algumas pessoas que não entenderam muito bem o Evangelho podem nos apresentar coisa um pouco distorcida, né? Eu sofri muito na adolescência com visões assim deturpadas, né? Voltando a falar da minha adolescência e infância, a igreja que eu ia, ela proibia a criança ter brinquedos a partir de uma certa idade. Só podia jogar bola, acho que até 7 anos, sabe? Você não pode... Então, é como se ser alegre com essas coisas que eles chamavam de coisas do mundo fosse pecado, né? A minha família sempre fez festas de Natal. E minha família era bem católica, né? E festas de Natal, que os meus tios, eles tinham bebidas. Ninguém nunca ficou bêbado, mas eles tinham champanhe, tinha cerveja lá, eles bebiam lá, nunca ficaram bêbados, nunca teve esse problema. Ouviam músicas não evangélicas, né? E coisas desse tipo. E a gente sempre se reuniu em família, uma confraternização muito boa, né? E eu, como evangélico, não tomava as bebidas, mas ficava junto com a família. Mas eu tive uma crise, eu me lembro, na adolescência, porque a igreja que eu me converti, ela começou a falar que eu não podia mais me reunir com a família.
porque lá eles estariam ouvindo música não evangélica, era um encontro de ímpios, era um encontro mundano, né? E começa a trazer uma imagem que você começa a ficar muito amargo, né? Você começa a ficar com uma vida que você não valoriza o prazer e a alegria saudável, né? Então, eu já vi crentes dizendo que quem é crente não pode passear, que passear é pecado, e usando a Bíblia. Quem lembra o que o diabo disse para Deus lá em Jó? Quando Deus perguntou para o diabo, de onde tu vens, Satanás? Quem lembra quais são as palavras do diabo para Deus? Alguém quer abrir aí o microfone e falar? Tem que abrir o microfone, que está fechado, tá? Para não ficar Oi. Parece Fala, que veio de rodear a terra, não é? De Fala, Silvia. a terra. Isso que eu ia falando, que ele estava passeando pela terra. Tem uma das versões que o diabo diz que estava passeando e rodeando a terra. E na igreja lá tinha irmão que falava, ó, tá vendo? Quem passeia é o diabo, quem é crente não pode passear. Olha que coisa, gente. Vocês não acreditam num negócio desse, né? Então, a gente tem um risco de ir para um outro extremo, como aqui tem essa imagem, né, que tem aqui uma imagem do cristianismo, a cruz, que está prendendo a pessoa, né? E tem pessoas que, infelizmente, se tornaram amargas quando se tornaram crentes, e não poderia ser assim, né? É como se ganhasse viseiras, assim, e virasse fanáticos, né? E aqui eu coloco assim, ó, não é pecado ser feliz, né? Feliz nos prazeres deste mundo, mas não estou falando do mundo do diabo, estou falando do mundo que Deus criou, porque Deus é o criador. Então, quem criou a família foi Deus, né? Quem criou os alimentos foi Deus. Quem criou o sexo foi Deus, saudável, né? Dentro do casamento, dentro da família, né? De um modo correto, foi Deus. Quem criou essa organização da nossa sociedade, da vida, nós temos muitos princípios que são bíblicos e vêm de Deus. O problema é a deturpação. Por isso que volta lá naquela imagem, a gente precisa do equilíbrio, né? A gente precisa do equilíbrio. Então, a gente pode ir ao cinema, a gente pode ter um banquete, né? Fazer uma noite da pizza lá na casa do Edson, né? Um churrasco o churrasco lá na casa do Celso. Não tem nenhum problema, né? O problema é não ter o equilíbrio, né? Então, a gente precisa do equilíbrio. Vamos lá. E aqui, olha o que Salomão nos aconselha, né? Que é ele repete essa fala várias vezes no livro, tá? Eu não recordo quantas, mas eu até pintei na minha Bíblia de uma cor específica as vezes que ele disse isso. Gente, usem lápis de cor na Bíblia, tá? Eu comprei uma caixinha de lápis de cor, eu uso na Bíblia, né? Alguns trechos que têm alguns termos em comum, eu pinto lá de vermelho, de azul, de uma cor específica. Quando você olha, você já sabe onde está, né? Tem algumas técnicas de estudo, vale a pena, tá? Então, olha só, ele escreve aqui, ó, Eclesiastes 3, 11 a 13. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus, né? Pois são presentes de Deus. Tem uma versão que coloca dom de Deus, mas eu quis colocar essa versão aqui que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó, a melhor coisa a fazer na vida é comer e beber. O Salomão vai falar muitas vezes isso. Algumas vezes ele diz, com a mulher da tua juventude, ou seja, é em família, com a mulher que você gosta, que você ama, está junto com ela, né? Comendo, bebendo, se alegrando, desfrutando do fruto do seu trabalho. E ele fala, e ele espiritualiza a coisa.
Eu lembro que algumas igrejas, e aí vale para todas, sabe? Batista, Assembleia, Deus e Amor, qualquer igreja que você imaginar. Algumas pessoas acham que isso não é algo espiritual, que é algo da carne. Tem gente que começa a dividir, né? Eu vou lá, vamos fazer a noite da pizza na casa do Edson. Não, isso é uma coisa da carne. Ah, não é pecado, mas é da carne. Do espírito é estar na igreja lá cantando. Mas ele coloca aqui que comer, beber e desfrutar o fruto do trabalho é um presente de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Se a gente está reunido ali em comunhão, a gente está em um momento de diversão, de alegria, de descontração, mas Deus não deixa de estar presente nesse momento, né? O que a gente precisa é desse equilíbrio aí que a palavra de Deus mostra. Vamos agora aqui para as divisões da nossa lição, né? Mostre entusiasmo pela vida, tá? Mostre entusiasmo pela vida. Esse é o ponto número 1. Aonde que vai estar o entusiasmo aqui no nosso texto? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Então, 2 vezes aqui vai aparecer o termo, né? Equivalente, alegria e recriar o coração. Eu achei muito legal o termo, né? Ele fala mesmo para o jovem, né? Recriar o coração. Eu lembro de Paulo falando que o homem interior se renova dia após dia, né? Então, todos que estão aqui, ó, mesmo aqueles que têm o cabelo mais branquinho, tem alguns aqui que têm o cabelo meio branquinho, mas eu acho que é porque tinge, né? Passa assim para ficar um pouco mais madura a imagem, né? Por isso que tem alguns irmãos aqui que tem o cabelo, a barba meio branco. O problema aí tem uns que não tem, né? Muito cabelo também, mas não se preocupe, meu também tá, ó, né? Tá caindo aqui também. Mas mesmo que você já tenha uma certa idade, você pode recriar o seu coração. Olha que maravilha, né? Se quem é jovem, ele fala para recriar o coração, como se fosse um coração novo, a gente pode recriar o coração até a velhice, até morrer, né? Então, recria o seu coração, recria ele, renova o seu coração com alegria, né? Essa alegria que nós vamos ver é uma alegria que ela está ligada aqui ao entusiasmo, tá? Essa frase que eu coloquei aqui é da revista, tá? Só quem é entusiasmado pela vida está apto para vencer os desafios que a vida traz sem perder a alegria, né? A alegria, o termo alegria, ele é possível de uma amplitude de significado, tá? Nós vamos ver que a alegria ela tem mais de um sentido, ok? Nós vamos ver aqui na sequência, eu já vou falar sobre isso. Eu coloquei aqui agora as 4 versões. Eu vou repetir várias vezes esse slide aqui, só que eu vou pintar trechos diferentes. O que nos interessa agora desse versículo é a parte que fala da alegria, tá? Então, como ele coloca? Vou pegar só a parte que está em amarelo, tá? Alegra-te, jovem, na tua juventude, recria o coração nos dias da mocidade. Então, alegria e recriar o coração, né? E na sequência, anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração e os teus olhos. Na segunda versão, jovem, aproveite a tua mocidade e seja feliz enquanto é moço, né? Então, aproveitar e ser feliz. Na terceira versão, que é NVT, alegra-se em tua juventude e aproveite cada momento. E na outra versão, a última, NVI, alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. A palavra coração aqui ela vai ser importante, está dizendo que você tem que ser alegre, e essa alegria ela brota do coração, né? Então ela brota do interior, ela brota do ser do seu interior. Vamos lá. A divisão, ela usa o termo entusiasmo. Ela fala que você tem que ter entusiasmo pela vida. Vocês estão entusiasmados pela vida, né? O que significa entusiasmo, né? Aqui nós temos as definições para a palavra entusiasmo. Eu descobri uma coisa que a Mary gosta de anotar, né? Mary, tem um negócio que eu descobri aqui que você vai gostar muito, né? Mas vamos lá. Entusiasmo. Ardor que impulsiona alguém a fazer algo. Vocês sentem um ardor que te impulsiona para fazer alguma coisa? Isso é entusiasmo,
Vocês estão entusiasmados, né? Você sente entusiasmo pelo quê? Aqui usa até a palavra arrebatamento, né? Aí tem 2 exemplos, entusiasmo patriótico e religioso. Qual é o entusiasmo religioso? Nós tivemos o Congresso dos Jovens, né? Sabe aquele negócio, né? Hoje vai ter o congresso, hoje eu quero cantar, hoje eu quero ir para a igreja, eu quero orar. Eu lembro que eu frequentava muitas vigílias de oração na minha juventude, e era sempre na sexta-feira, e às vezes a gente passava a semana querendo que chegasse o dia, tem aquele ardor, aquela vontade de estar lá. Você fica entusiasmado por aquilo, né? Entusiasmo por um curso, entusiasmo por uma leitura, eu não vejo a hora de pegar aquele livro e continuar lendo. Entusiasmo por um filme, saiu um novo filme, eu não vejo a hora de assistir. Né? Então, o entusiasmo é algo que vai te impulsionar. Tá? Admiração apaixonada, ardor, veemência. Aí tem um exemplo, falar com entusiasmo de um autor. Nós vemos muito isso, infelizmente, eu vou falar a palavra infelizmente de novo. Infelizmente, nós vemos muito isso por políticos. Tem gente que tem um entusiasmo em defender o político A ou o político B, mas às vezes não tem o mesmo entusiasmo em falar de Jesus, não é verdade? Tem gente que até desfaz uma amizade por causa de um político, mas para falar de Jesus, é incrível como tem sido interessante que muitas pessoas têm postado muitas coisas sobre políticos, né, ou sobre partidos, mas não tem o ardor de fazer isso sobre Jesus. Eu achei incrível. Tem pessoas que todos os dias têm uma postagem sobre situação política, mas é raro ter alguma coisa sobre Cristo. Então, o entusiasmo dele para aquela pessoa que ele admira é maior do que o entusiasmo sobre Jesus. Quando a gente está entusiasmado por alguém, né, isso nos leva a falar de alguém. Né? Vocês se lembram na adolescência de vocês, na juventude de vocês, quando tinha um colega, uma amiga, um amigo que gostava de alguém, não parava de falar daquela pessoa, ficava até chato, né? A pessoa ficava até chata, porque se encontrava com a pessoa só falava da namorada, só falava do namorado ou do pretendente, né? Porque a pessoa estava entusiasmada. Nossa, hoje eu vou ver ele. Hoje eu vou ver ela. Será que ela vai gostar disso? Será que ele vai gostar disso? Vou comprar isso para ele. O que você acha? A pessoa só tinha esse assunto, né? A pessoa ficava entusiasmado. Será que a gente está apaixonado por Jesus, entusiasmado por Jesus, né? Pelo reino dos céus também? Alegria excessiva e forte, júbilo, né? Depois nós temos exaltação que anima, a pessoa fica exaltada, né? No sentido de estar muito empolgado com alguma coisa, muito animado. Grande demonstração de felicidade. E aqui, o que eu disse que a Mary iria gostar, né? E eu acho que os demais também vão gostar, é a etimologia da palavra entusiasmado, que eu não sabia. Da onde que vem essa palavra entusiasmado? Olha o que significa essa palavra aqui, ó. Com relação à etimologia, que é o sentido original da palavra, tá? O sentido original. Com o passar do tempo, a palavra ganha mais significados, mas a palavra original, ela tinha esse sentido aqui, ó. É uma palavra grega que significava, eu coloquei em amarelo, ó, ter um Deus interior ou estar possuído por Deus. O termo grego é como se a pessoa tivesse um Deus dentro dela ou estava possuída por um Deus. Vale lembrar que no mundo grego eles eram politeístas, né? Acreditavam em deuses. E, por exemplo, as profetisas, elas eram meio que possuídas por uma divindade que falava. Veio o cristianismo e adotou essa palavra, e essa palavra vai seguir, dentro de uma visão cristã, lá na origem, no início também, a ideia de estar sob inspiração divina. Então, entusiasmado é como se a inspiração de Deus pairasse na pessoa. Eu achei muito legal, né? Ter um Deus interior, essa ideia do entusiasmado, né? Então, o entusiasmo seria um impulso divino, seria uma inspiração divina. Então, a origem do termo ela é religiosa, apesar que hoje se usa de um modo muito mais amplo. O entusiasmo pode ser descrito como um estado de excitação da alma, quando esta experimenta uma paixão excessiva.
O entusiasmo pode também ser caracterizado por uma alegria ruidosa. Não é uma alegria contida, silenciosa, é uma alegria ruidosa. Vocês se lembram de Miriam, que dançou e depois que atravessou o Mar Vermelho e tal? A alegria ruidosa. Vocês se lembram de Davi, que também saiu dançando e pulando, e a mulher de Davi falou: você parece um doido? Você, sendo rei, fica dançando lá no meio dos servos? E aí ele disse: eu me alegro diante do meu Deus. É isso que Davi sentiu, um entusiasmo tão grande que ele não se conteve, né? Um negócio assim muito interessante, né? A gente pode lembrar do nosso congresso, que teve alguns momentos que os jovens ficaram entusiasmados, saíram dançando e correndo lá pela igreja. Ainda que alguns possam achar meio estranho, né? Mas ó, o entusiasmo é uma alegria ruidosa, tá? Barulhenta, né? Ou uma inspiração súbita. Tem um missionário, eu não me lembro se é o William Carey ou se foi o Hudson Taylor, tá? Mas tem um missionário dos Heróis da Fé que ele tinha grande dificuldade para fazer a tradução da Bíblia para a língua do povo que ele estava. Se não me engano, era na China. E ele começou a orar para Deus lhe dar a iluminação, e quando ele conseguiu fazer a tradução, quando ele viu a folha impressa, ele escreve na biografia dele que ele saiu dançando na sala. Ele falou que não aguentou e viu a folha traduzida, ele começou a dançar na sala de felicidade. De repente, né? Então foi um entusiasmo, uma empolgação quando viu que Deus o abençoou naquilo, né? E agora vamos voltar aqui para o nosso tema, ó. Entusiasmo pela vida. Mostra entusiasmo pela vida. Você tem entusiasmo pela vida? Essa alegria forte. Então, não é só uma alegria assim moderada, é uma alegria que se expressa, claro que não a todo momento, mas que vai se expressar muitas vezes nessa forma que a revista usou o termo entusiasmo, eu fui atrás do termo, aí ele é um termo muito legal, né? A alegria deve caracterizar a vida interior. Olha o que Salomão diz, né? Ele repete 2 vezes, para se alegrar e recriar o coração. Esse recriar é o recriar com alegria, tá? Alegria deve caracterizar a vida interior. Ele não fala coração? Alegra o coração, né? Então, alegria deve caracterizar a vida interior e o comportamento exterior, que é a palavrinha anda. Vamos voltar lá no versículo? Olha o versículo aqui, ó. Pega lá o primeiro, ó, que é a parte de cima. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recria o teu coração nos dias da tua mocidade. Aonde que é? No coração. Coração é interior. Mas qual que é a sequência do versículo? Anda. O anda é exterior. Nas escrituras, principalmente hebraica, o andar é o comportamento. Lembra do Salmo 1, né? Bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios, é o andar. Quando a Bíblia usa muito a expressão caminhos, nos caminhos de Deus, anda nos caminhos do Senhor. Andar é comportamento, é vida externa. E o coração é a vida interna. Eu achei fantástico. Este versículo, ele está falando da alegria que brota no interior e se expressa no andar, que é o exterior. Né? Aí o que está em verde é a variante dos outros versículos, tá? Anda. Olha a variante ali da NTLH, que é a segunda versão, né? Jovem, aproveita a tua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça. Trocou a palavra andar pela palavra faça. O fazer é a prática, né? É o comportamento. Na terceira versão também está faça, e na NVI, siga por onde o seu coração mandar. Seguir, andar, praticar, né? Então, nós temos essa percepção. Ó. A fonte e o meio da alegria é o coração. Ela brota do coração, que é o centro da vida interior do homem, a fonte dos pensamentos, dos sentimentos, da resolução e do caráter no mundo hebraico. Lá no Antigo Testamento é o coração, né? E até mesmo as entranhas, é que algumas traduções já colocaram coração. Mas é no coração, o entendimento que eles tinham é que é no coração que brotava. Lembra quando Jesus diz homicídio, adultério, inveja, tudo isso brota do coração? Né? Então é do coração. O coração é a fonte, é do coração que sai.
né? Então, a fonte é o coração, brota do coração. E aqui tem uma outra coisa interessante, que a alegria está no modo imperativo. Isso daqui também é outra coisa diferente. Porque alegria, como assim alegria imperativa? Como é que eu chego para o Givaldo e falo, Givaldo, se alegra, mas se ele está triste? Como posso dar uma ordem para a pessoa ficar alegre? Alegria não é circunstancial, não depende do momento, né? Eu chego para alguém e falo, se alegre. Como assim se alegre? É coisa de doido esse negócio, né? Assim como Jesus fez uma coisa de doido. Quando Jesus encontra a viúva de Naim, que está chorando, e Jesus fala o que para a mulher? Não chores. Mas a mulher está de luto. O filho morreu, como é que você chega para uma mãe que já é viúva, está de luto, e fala, não chores? Antes de fazer a ressurreição, antes de ressuscitar, Jesus diz, não chores. E aqui tem uma ordem para se alegrar. Não se permite simplesmente aqui a alegria. Não é uma permissão. Vocês podem ser alegres. Aqui está num tom de obrigatoriedade, né? Eu estou pegando aqui do livro, aquele livro daquela coleção série Cultura Bíblica, tá? Tem aquelas bolinhas na capa, a Mary e o Edson tem esses livros, é um livro muito bom, né? Esse trecho aqui eu peguei desse livro, tá? Eu coloquei o nome do autor aqui embaixo, tá? Então ele coloca assim, ó, não se permite simplesmente a alegria, ela se torna obrigatória. Olha lá o versículo de novo, alegra-te, jovem. Jovem, aproveita a tua mocidade e seja feliz enquanto é jovem. Jovem, alegre-se, jovem. Está num tom imperativo, é como se estivesse mandando ser alegre, né? Por isso que eu disse que a alegria ela vai aparecer numa perspectiva que ela é um pouco diferente da perspectiva comum que nós conhecemos. Eu coloquei aqui, ó. Agora eu que produzi aqui, tá? Essa parte. Ó. A alegria se apresenta numa perspectiva além daquela que comumente entendemos que é condicionada pelas circunstâncias. Né? E isso não deixa de ser verdade, tá? A alegria é um estado. Eu posso estar alegre, posso estar triste, ok? Então aqui, se você receber uma notícia ruim, você vai ficar triste. É um estado, ok? Se você receber uma ligação falando, te dando uma notícia ruim, que aconteceu com algum parente seu, com algum familiar, você vai ficar triste. Depende da circunstância. Se você chega no seu aniversário, você ganha um presente, você fica alegre, é a circunstância. Chega o Natal, um filho seu, uma filha sua te dá uma notícia que está gestante, né? Que você vai ser vô, que você vai ser vó, você fica alegre, é a circunstância. Então, a alegria, ela é circunstancial, ela depende do estado. Mas na Bíblia, existe um tipo de alegria, aí eu coloquei um termo ali, ó, ultra circunstancial. Então, existe um tipo de alegria ultra circunstancial, isto é, que não é anulada pelas intempéries da vida. Gente, não adianta vocês me perguntar como é isso, que eu não vou saber explicar. Eu só sei que a Bíblia diz. Existe um tipo de alegria que vai além da circunstância. É uma alegria que convive com a tristeza. Ao mesmo tempo que você pode ter tristeza, você pode ter essa alegria que a Bíblia pede de você. Para vocês terem uma ideia como o negócio é difícil de explicar, eu coloquei um texto de Paulo, tá? Olha aqui, eu coloquei aqui, aqui, ó, achei a caneta, vou colocar o laser aqui, é mais fácil. Ó. Estão vendo aqui, ó? 2 Coríntios 6,10. Olha o que Paulo escreve. Entristecidos, mas sempre alegre. Que negócio doido é esse? Paulo diz, estamos entristecidos, ó, mas sempre alegre. Não é às vezes alegre, é sempre alegre. A gente pode ficar entristecido, mas sempre alegre. Não é uma contradição? É porque ele está falando de uma alegria que não é a alegria comum, que nós também experimentamos, que nós também temos, que é da circunstância. Existe uma alegria que é ultra comum, ela vai além da circunstância, ela não se prende a essas circunstâncias. Aí ele continua mostrando essa dialética, vamos colocar assim, que parece contraditória. Ele fala, ó, pobres, mas enriquecendo a muitos.
A gente é pobre e, ao mesmo tempo, consegue enriquecer a muitos. Como que um pobre enriquece a muitos, se ele é pobre, né? Aí ele coloca assim, ó, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse texto é maravilhoso. Os versículos anteriores, ele tem mais contradições que Paulo apresenta, tá? Mas eu coloquei só essas 3 aqui nesse versículo. A gente não tem nada, mas eu possuo tudo. Não é possuir algumas coisas, eu possuo tudo. Porque nós estamos em Cristo, e Cristo é o Criador, é o dono da vida, é o dono do mundo. Quem é o dono do sol? Quem é o dono da lua? Quem é o dono do mar? Quem é o criador da areia? Quem é o criador das árvores? É o seu pai. É o seu pai, você é o herdeiro. Vocês já viram a expressão que a gente tem que tomar cuidado para a gente não gastar como se fosse herdeiro, né? Que tem pessoa que tem um descontrole econômico, às vezes ele gasta como se fosse herdeiro de um milionário, né? Ele não é, né? Mas se a gente pensar numa outra perspectiva, a gente é filho do Criador da vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que tudo pertence a nós e nós pertencemos a Cristo. Por isso que Paulo diz, ó, não temos nada, mas possuímos tudo. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Somos entristecidos, mas sempre alegres. É uma grande contradição. Entristecido, mas sempre. Não é às vezes. Se ele não colocasse o sempre, ia parecer que depende do momento. Fala, a gente pode ficar triste, mas sempre alegre. E aqui tem um mandamento imperativo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Veja, Paulo está ordenando a igreja. Como que eu dou uma ordem dessa, né, meus irmãos? Olha só, alegrai-vos sempre no Senhor. Olha a palavra sempre de novo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Para não ficar dúvida, ele escreve, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, não é às vezes. Ah, mas o meu filho faleceu, o meu filho morreu. Alegre-se. Eu fiquei desempregado. Alegre-se. A nossa igreja fechou, tem uma perseguição, fecharam a nossa igreja. Se alegre. Descobri que tem uma doença terminal. Se alegre. É um negócio doido, mas é assim que a Escritura é presente. Alegrai-vos não é às vezes. Não depende da circunstância. É um tipo de alegria que vai além das circunstâncias deste mundo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Para não ter dúvida, outra vez eu digo a vocês, alegrai-vos. E quando que Paulo escreve esse livro? Quem é que lembra? Paulo escreve Filipenses. Aonde Paulo estava quando escreveu Filipenses? Aonde Paulo estava? Paulo estava na prisão. Paulo estava preso. Paulo escreveu preso sobre a alegria e ele mesmo se diz que estava alegre. Não significa que você não vai ter tristeza. Não significa que você não vai ter tribulação. É um negócio meio doido, porque você vai passar pelas tristezas da circunstância, mas existe uma alegria além da circunstância. E aqui, para a gente entender um pouco mais, de novo eu recorro a Paulo, tá? Vivendo feliz em toda e qualquer situação ou apenas na realização, no sucesso eu serei feliz? Essa pergunta está na revista também, tá? Está na lição, se vocês leram, né? Está falando na lição também. Tem gente, tem pessoas que vivem em busca da felicidade. Essas pessoas nunca serão felizes. Aqueles que buscam a felicidade nunca serão felizes. Nós podemos ser felizes no que nós já temos. É um negócio que só a capacidade vinda de Deus pode nos habilitar a essa percepção e a essa alegria. Lembra que a alegria também é fruto do Espírito, né? Vamos ver aqui o texto. Olha só, Filipenses 4 é a carta que Paulo escreve preso. Ele escreve, Filipenses 4, 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, porém, não por causa da pobreza. Paulo está falando dele. Paulo era pobre, não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo diz. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De vermelho ali de novo. De tudo e em
todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja em verde termos de dificuldade: pobreza, humilhado, fome e escassez. Veja em amarelo termos de uma situação positiva, né? Alegrei-me, viver contente, ser honrado, fartura e abundância. Então você tem Paulo passando por essas situações, até de fome. Ele fala: eu sei o que é ter fome, mas em toda e qualquer situação eu consigo ser contente. Eu consigo experimentar uma alegria que vem do Senhor, mesmo passando por humilhação, por pobreza e por escassez. Não significava que ele não tinha tristeza, mas ele tinha um tipo de alegria que nós também podemos e devemos experimentar. E aqui nós temos o texto clássico de Jesus, né? Gente, olha, na circunstância, alegria circunstancial, ela depende do que está acontecendo, ok? Né? Então, o Celso ganhou um presente, ele ficou alegre, né? Então, é a circunstância. Eu recebi uma notícia triste, ruim, eu fiquei triste, é a circunstância. É difícil você ficar alegre antes que aconteça algo. Se a alegria é um estado, e depende da circunstância, tem que ser algo que está acontecendo. Dificilmente a alegria será por algo que não aconteceu. Mas eu quero que vocês reparem o tempo verbal que Jesus coloca no Sermão da Montanha. Nós temos em azul dois momentos que seria de algo presente, e eu coloquei em amarelo coisas do futuro. Jesus está falando para você ser feliz por algo que não aconteceu ainda. Olha que coisa impressionante. Em azul, coisa que você já experimenta. Em amarelo, coisas que você ainda vai experimentar, mas você já fica feliz hoje. Ele coloca assim, ó: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence, já é seu. Então esse é agora, né? O reino do céu já é seu, já é meu. Então eu posso ser feliz agora porque o reino de Deus é meu. Agora, na sequência, vem uma série de coisas que é futuro. Felizes os que choram, porque serão consolados. Então, se você chora, seja feliz agora, mesmo chorando, porque no futuro você será consolado. Felizes os humildes, pois herdarão, no futuro herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. De novo, aquela contradição que eu não sei explicar, a não ser dizer para vocês que é uma obra de Deus no coração do homem. Quem fica feliz porque está sendo perseguido? Jesus está falando, ó, felizes os perseguidos. Qual que é a nossa ideia? Deus me livra das perseguições. Aí a gente entende que vai ser feliz. Jesus está falando, ó, felizes os perseguidos, por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. A contradição continua. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alguém aqui já experimentou isso? Alguém já disse contra você todo tipo de maldade? Não é algumas maldades. Quem aqui já foi assim caluniado, difamado, mas com todo tipo de maldade? Jesus falou: vocês serão felizes quando, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Nesse momento, sabe o que você faz? Alegre-se e exulte. Exultação é o entusiasmo, é aquela alegria ruidosa. Gente, Jesus, Paulo, Salomão, esse povo parece tudo doido. Gente, essa realidade bíblica, ela é transformadora. Por isso que é algo que tem que ter uma experiência de encontro com Deus, né? Tem que ser algo experimentado. O evangelho, ele é poderoso para nos transformar, porque parece que é algo
incompreensível dentro da lógica humana. Olha o verso 12, alegrem-se e exultem, porque grande, aí é futuro, ó, grande é a recompensa que os espera no céu, mas se alegra agora. Está sendo perseguido, sofrendo, estão mentindo contra você hoje, nesse momento se alegra, exulta, porque no céu grande é a sua recompensa. E lembre-se, não é exclusividade de vocês. Os antigos profetas, os servos de Deus do passado, eles foram perseguidos do mesmo jeito, da mesma forma. Tá? Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá? Os próximos trechos são um pouquinho mais rápidos. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Deixa eu colocar de novo aqui. Ó. Essa é a pergunta. O que é sonhar? Aí vocês podem abrir o microfone aí para falar comigo. O que significa sonhar? Que a lição diz assim, ó, nunca deixe de sonhar. O que é sonhar? O que vocês entendem por isso? Nunca deixe de sonhar. O microfone está fechado, vocês vão ter que abrir. O que vocês entendem por isso? Sonhar. Nunca deixe de sonhar. O que é sonhar? Vamos lá? Quem é o primeiro? Preciso sortear alguém aqui para falar. A Mary vai falar. A Ivanir vai falar. Sou a primeirona. Depois a Ivanir. Tá. Pode falar, Mary. Está ouvindo? Estou nos ouvindo. Pode falar. Mary, acho que ficou mudo. Ivanir, quer falar primeiro então, Ivanir? Abriu aqui. Abriu. Deixa a Ivanir falar primeiro, depois eu falo. Então fala, Ivanir. Eu vejo assim, sonhar é desejar alguma coisa. Desejar alguma coisa. Desejar algo. Aí você sonha com aquilo que você quer. Então, você deseja alguma coisa. Aí você sonha. Aí vem o projeto, vem todo o esquema. Mas o desejo, eu acho que ele está ligado com o sonho. Primeiro deseja. E sonho. A Mary, pode falar? Eu acho que um sonho parece que você já antevê aquilo que você deseja. Antever o que deseja. Não daquilo que você deseja. Uma visão então do que você deseja. precisa primeiro antever para ser um sonho, né? Para você ver aquilo, sei lá. Então, desejar, antever, né? Celso também vai falar do sonho. Fala, Celso. É nessa linha mesmo, na verdade, ter planos, ter projetos, né? Ter planejamentos, né? É nessa linha mesmo. Legal. Vamos, então, caminhar aqui mais um pouquinho. Olha só. Da onde que nós vamos ter essa ideia de sonho nesse texto bíblico? É justamente o trecho lá que parece contraditório, tá? Quando ele fala, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Tá? Então, a ideia do sonho aqui no nosso texto, na nossa lição, vai estar justamente aqui. Ó. Anda, deixa eu achar aqui a minha caneta, aqui. Né? Então, anda pelo caminho que satisfaz o teu coração. Né? Faça tudo o que quiser, siga os desejos do coração, né? A Ivani falou do desejo, né? Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar. Olha que legal, até onde a sua vista alcançar, né? Até onde os seus sonhos, está falando do coração, até onde o seu sonho for, né? Então, é daqui que o autor tira a ideia dos sonhos, tá? Anda pelo caminho que satisfaz o seu coração, os seus sonhos. Esses trechos aqui são da revista também, tá? Todos nós temos sonhos pelos quais lutamos. Vivemos em função deles e até morremos por eles. Né? Todos aqui têm sonhos que até morrem por ele. Talvez a ideia de morrer não é a ideia que você vai se tornar um Marte, tá? Não é isso.
A ideia de morrer aqui é que, às vezes, a gente se esgota por um sonho, não é isso? A gente trabalha dobrado, a gente acorda mais cedo, a gente gasta recursos a mais, a gente faz empréstimo, para realizar um sonho, a gente faz assim, quase que um impossível, né? A gente redobra o esforço. Então, a gente gasta saúde com aquilo. Então, vivemos em função deles e até morremos por ele. A imaginação é humana. Desculpa, esse não deveria estar. A imaginação... Não, é isso mesmo. A imaginação é humana. A imaginação é algo do ser humano, não próprio dos animais, tá? A imaginação do sonho. Lembra da mensagem que eu preguei sobre Neemias? Quando Neemias ele tem o sonho de reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele sentiu no coração, ele desejou aquilo, ele imaginou aquilo. Os animais não têm sonhos igual a gente. A gente, às vezes, tem um sonho, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe, né? Eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Um cachorro, ele não pensa assim para os filhotes. Vou ver se eu consigo dar uma vida que eu nunca tive para os meus filhotinhos. Os animais não pensam assim, né? É por instinto. O ser humano, ele tem essa capacidade imaginativa. Eu queria ter feito uma faculdade e não consegui. Eu vou lutar para pagar uma faculdade para o meu filho. Ou, na minha juventude, eu não consegui aprender a falar inglês. Agora eu sou mais velho, mas eu vou lutar, eu vou aprender. Eu sempre tive o sonho de tocar na igreja, eu nunca pude. Eu vou lutar, vou comprar um instrumento e vou aprender a tocar. Então, essa ideia de imaginar, igual a Mary disse, de antever, ela é própria do ser humano. Você se vê naquilo. Isso é saudável e faz parte da vida. Sonhar traz alegria ao coração e motivação e entusiasmo. Lembra do entusiasmo? Entusiasmo. Sonhar traz entusiasmo ao coração para enfrentarmos situações difíceis da vida. Motivação. O que te motiva? Né? O que te motiva a levantar cedo? O que te motiva a enfrentar dificuldades? O que te motiva a enfrentar um chefe chato, um patrão chato? O que te motiva a enfrentar o trânsito, a pegar um período de chuva? O que te motiva a fazer as coisas? É preciso sonhos. Sonhos. Não, a gente tem que sair da normalidade, a gente tem que ter sonhos. E essa frase aqui, que parece frase para a gente colocar num adesivo e pôr no carro, ela está na revista e eu gostei dela. Enquanto sonhamos, vivemos, enquanto vivemos, sonhamos. Viver é sonhar. Quando a gente para de sonhar, a gente começa a morrer. Porque a gente começa a não ter mais sentido na vida. Mesmo a pessoa idosa, a mais idosa que for, ela tem que ter sonhos. Sonhos de ver o neto numa situação melhor, ou o bisneto. Sonho de reunir a família. Sonho de talvez fazer o almoço para os filhos. O sonho pode ser algo que você considera pequeno e bobo, mas é sonho. Quando a gente para de sonhar, a gente para de dar sentido à vida. Porque a vida entra no marasmo. A gente tem que sonhar. Isso é algo que Deus nos deu. É uma capacidade divina. Ter um sonho é aquilo que inspira o seu motor interno, que faz a sua imaginação ser lançada para longe. A Mary falou a palavra antever, né? Você não te vê. Eu me vejo dando aula para mais pessoas na escola bíblica. Eu me vejo com os alunos todos participando na aula. Meu sonho é ver mais participação. Eu me vejo, sei lá, né, com uma igreja com uma construção mais ampla. Eu me vejo num grupo de estudo, eu me vejo com um doutorado, eu me vejo, sei lá, como escritor. Você tem que antever. Isso te motiva a fazer coisas. Tá? E aqui eu não sei se a Ivanir e o Celso pegaram o meu slide escondido aqui, que eles falaram de planejamento, né? Eu coloquei aqui também, tá? A gente precisa declarar uma missão. Uma coisa é um sonho, outra coisa é uma percepção de missão. Por que eu estou aqui? Gente, por exemplo, tá? Evangelizar pessoas é um chamado para toda a igreja. Toda a igreja tem um chamado para proclamar a Cristo. Mas existem chamados individuais. Eu me identifico muito mais ensinando do que evangelizando, ainda que eu sei que eu tenho um chamado geral. Mas eu me sinto muito confortável pregando, trazendo edificação para a igreja e ensinando. Eu sinto que isso é uma missão, eu tenho essa percepção.
né? Então, por que você existe? Por que Deus te colocou aqui na Terra? Qual que é a sua missão? Aí você tem um sonho, aquilo que você sonha. A gente tem que conciliar aquilo que a gente percebe como missão e como sonho. E para isso, nós temos que elaborar planos para que os nossos sonhos aconteçam. Um bom planejamento considerará os objetivos que se quer alcançar, reconhecerá onde começa os caminhos que precisa percorrer. Anda, vocês viram que, apesar de falar em sonho, fala em andar, né? Anda pelos caminhos que o seu coração deseja. Não é fica parado, é anda, é ação. Anda. Então tem que ter planejamento, tem que ter o desejo, tem que antever, mas seu coração tem que andar. E para ele andar em caminho aos sonhos, tem que planejar. Se estiver bem planejado, é mais fácil realizar o sonho. Uma reflexão para todos aqui. Eu quero que vocês respondam agora, só para vocês, tá? Só para vocês. Pare e se olhe no espelho. Não precisa olhar no espelho não, tá? Mas eu quero que vocês pensem o seguinte, ó, quais são os seus sonhos? Responda para você. Quais são os meus sonhos? O que você sonha de realização? Onde você espera chegar na vida? O que você espera fazer mais na vida? Ou ver mais na vida? Ou que aconteça mais na sua vida? Como eu tenho lidado com aquilo que desejo? Você deseja ter a sua família mais unida, mais reunida? Você deseja ler a Bíblia toda? Então tem que começar, né? Tem gente que fala assim, meu sonho é ler a Bíblia toda, mas nunca começa, aí fica difícil, né? Meu sonho é aprender mais da Bíblia, mas não vem na escola bíblica, né? A pessoa quer aprender, mas não vem, né? Meu sonho é evangelizar, mas ele não fala com ninguém de Jesus, então tem que começar, né? Então, como eu lido com desejo? Você tem um desejo? Eu quero aprender a tocar um instrumento, meu sonho. Você está juntando dinheiro para comprar o instrumento? Percebe? A gente tem um desejo, mas tem que planejar. Então, para vocês mesmo, vocês, nós precisamos sonhar. Nós precisamos ter sonhos. Aonde a gente espera chegar? E como a gente lida com isso? Sonhos, missão e plano. Sonhos, missão e plano. As últimas etapas eu coloquei aqui bem mais rápido, tá? Leve a Deus a sério. Aqui fala assim, ó. Gente, olha aqui aquele equilíbrio, né? Alegra o seu coração. Anda pelos caminhos que satisfaz o coração, sabe que Deus vai pedir conta de tudo. Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero frisar isso daqui. Ó. A alegria, prazer, tá? Alegrias e prazeres, e os sonhos, que é o andar, o planejar e o desejar, deve ser controlado, moldado, equilibrado e orientado pelo conhecimento do julgamento de Deus, que nos pedirá conta. Então, se alegre e tenha prazeres na vida. Tenha sonhos, desejos e planos. Mas que a sua alegria e os seus sonhos, eles sejam equilibrados, orientados por essa consciência. Eu irei comparecer diante de Deus. Eu vou me encontrar com Deus. Então, os nossos sonhos, planos e alegrias e prazeres, eles devem ser controlados por essa percepção de que nós vamos prestar a conta diante de Deus, diante dos nossos prazeres e diante pelos nossos sonhos também, nossos planos. Tá? Aqui é uma série de imperativos, vou passar rápido aqui, eu deixei para vocês, tá? Olha quanta coisa Salomão diz que a gente tem que ter, ó. Se alegra, recria o coração, anda, sabe, afasta, remove, lembra-te. Olha quanto imperativo tem. Não é interessante? Lembra que eu falei para usar o lápis de cor? Eu usei aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei ali algumas coisas que tá no sentido mais, talvez assim, mais positivo, de prazer próprio meu. Se alegrar, recriar e andar. No sentido de algo de consciência, sabe e lembra. E no sentido de algo que eu tenho que afastar, eu tenho que tirar, eu tenho que evitar. Ó. Afasta, remove. Percebeu? Bom, cuidado com as emoções, quando ele fala afasta do teu coração desgosto, ou afasta do teu coração ansiedade. Esse é o versículo 10. Tá?
A gente precisa cuidar das nossas emoções. Como que a gente cuida das emoções? Com raciocínio e com amigos. São 2 conselhos que aparecem aí na revista, né? Cuide das emoções. O versículo 10 diz: afasta do coração desgosto, ou afasta do coração ansiedade. Esse afastar é tirar, a gente precisa tirar da nossa vida esses problemas emocionais que a gente tem. Foi tratado sobre emoções. Não é pecado ter, né? Ainda é parte do homem caído. E nós somos caídos, todos nós. A restauração só vai acontecer na ressurreição. Faz parte de nós esse enfrentamento. Mas a Bíblia diz: afasta do coração desgosto, tira da sua vida a ansiedade. Como que a gente faz isso? Pelo raciocínio, pela percepção. Como a gente usa o raciocínio para melhorar a vida emocional? Eu deixei um exemplo aqui de Jesus. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Isso é raciocínio. Estou preocupado, meu Deus do céu, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, estou preocupado. Aí Jesus está falando: calma aí, a sua preocupação vai fazer você ganhar 1 hora a mais? Não. Por que você está ansioso? Isso é raciocínio. É raciocínio. Né? Então, você parar e pensar, refletir, né? Isso nos ajuda, ok? E aí nós temos a percepção da eternidade, né? Percepção da eternidade. Lidar com o luto, com a morte é muito difícil, né? Mas hoje aqui o Edson ele falou uma coisa sobre o irmão que faleceu, né? Ele falou: ele está num lugar muito melhor, ainda que exista o sofrimento e o luto nosso, não é verdade? Isso é um raciocínio bíblico. Por isso que Paulo disse: eu não quero que vocês se entristeçam como os que não têm esperança. Porque nós sabemos que os que dormiram com o Senhor, os nossos entes queridos que dormiram com o Senhor, estão com o Senhor. Nós temos essa esperança. Isso é raciocínio? Lógico. Né? E aqui é falado também para a gente buscar bons amigos e bons companheiros, né? Na cura desses traumas emocionais, pessoais, buscar. E aqui, gente, olha aí, olha do lado aí, ó. Quem que eu estou vendo aqui? A Ivanir, o Celso, a Ruth, o Givaldo e a Euridice, que aparece na minha tela. Olha o versículo de Provérbios: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, né? Então, os problemas que eu tenho, eu preciso de Deus para me ajudar e de você. Eu não preciso só de Deus, eu preciso de você. Lembra, eu coloquei para falar na mensagem e não deu tempo. Se eu falei, foi muito rápido. Neemias, para reconstruir o muro, ele precisava de várias pessoas, ele não podia fazer sozinho. E o que eu coloquei e não deu tempo é que Deus estava com Adão. Era Deus e Adão. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. E fez a mulher. Então Deus queria estar com Adão e que Adão estivesse com outra pessoa também humana. Então a gente precisa de Deus e precisa de outras pessoas também. E é assim que Deus trabalha. Tá? É claro que existem companheiros, proximidades, pessoas que podem não ser boas companhias, mas nós temos que buscar as boas companhias que nos servem de edificação, como esse grupo nosso aqui agora. Cuidado com o corpo. Aqui fala, olha, remove da carne a dor. É a versão mais tradicional. As outras versões, mantém o corpo saudável, né? Cuidado com o corpo. E aqui uma pergunta que não é falado muito na igreja, né? Parece que não é coisa espiritual, não é coisa da Bíblia, né? Mas vocês viram que tem a versão aqui que põe, mantenha o seu corpo saudável, acabe com o sofrimento do seu corpo. Não é oração para Deus te curar, não. Deus cura. Mas aqui é um mandamento para você cuidar do seu corpo. Mantenha um corpo saudável. A pergunta é: você tem cuidado do seu corpo? Sua alimentação, né? A parte física. É da nossa competência cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito que Deus nos deu. É pelo corpo que você vai experimentar a alegria e os prazeres que Deus tem para te dar. Não é pelo corpo? Então cuida do corpo. Porque senão, sabe o que acontece? Deus vai te dar bênçãos, mas você vai estar com o corpo desgastado e não vai usufruir. A pessoa vai estar com o corpo machucado, talvez porque não cuidou, com problemas de saúde, e não vai poder desfrutar as bênçãos que Deus tem para dar. Por isso, cuide do seu corpo.
Cuide do seu corpo. Nós precisamos de corpo e mente com saúde e cuidado. Então, vá ao médico, se alimente, usa máscara, o álcool em gel, né? Faça um check-up, faça exercício físico, tira um pouco da gordurinha lá do churrasco, tá bom? Coma mais verdura e legumes, tá? Uma vez ou outra até que pode, né? Mas evita, tá? Então, cuida do corpo. Olha o versículo, ó, mantém o corpo saudável. É mandamento, tá? Ó, mantém o corpo saudável. Lembre-se daquilo que tem valor. A juventude passa, a vida passa, tudo passa muito rápido, né? Então, pensa no eterno. Então, a ideia aqui seria essa. Essa é a conclusão, tá? Ó, temos os prazeres e boas experiências do momento. E são dons de Deus. Mas é preciso termos em mente que existe uma realidade eterna que sucederá às alegrias e provações da presente existência. Nessa presente existência, seja alegre, se divirta e aproveite. Mas não se esqueça que isso vai passar. E quando passar, virá o eterno, né? Então a gente pega essa terceira versão aqui, ó, né? Não, a segunda, desculpa. Afasta do coração a ansiedade e acaba com o sofrimento do corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então a ideia aqui, nessa vida, vai ter a passagem rápida dessas situações, mas depois nós vamos nos encontrar com Deus, né? E aí vai ser uma outra alegria que nós nunca experimentamos. Vai ser o que Jesus disse, alegrai-vos, pois no céu te espera uma grande recompensa. Ok? E aí nós encerramos a aula, então terminamos mais uma aula.